Estamos iniciando mais um Legre Sparano. Vamos iniciar com a frase interrogativa nesse poema. Ela tem sentidos que deseja, no âmbito da morfossintaxe, a importância que tem elegeu para motivo de seus poemas. Atingem o homem universal, que se volta para os humilhados. Os registros não formam unidades isoladas, ou mesmo bem comportada. Boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos iniciando mais um Legre Oculis para desbravar as fronteiras da ciência, da filosofia e da literatura. Hoje trazendo aqui o livro Estilística, das autoras Guaraciaba Micheletti, Ana Boaventura, Beth Cury e Magali Sparano. Estilística, e tem subtítulo também, um modo de ler poesia. Sem esse subtítulo não teria sentido, não é? Então, eu vou ler para vocês as referências bibliográficas do livro. Ele foi editado pela Andros em 2004. Estilística, um modo de ler poesia, Guaraciaba Micheletti e outras autoras. São Paulo, Andros, 2004. Estilística, um modo de ler poesia, Guaraciaba Micheletti, coordenadora da coleção. As outras autoras são Ana Boaventura, Beth Cury e Magali Sparano. Então, eu selecionei aqui um dos textos, uma das autoras no caso, né? Como vou selecionar as autoras? Não é possível. Mas eu considerei mais interessante começar pela Beth Cury. E, portanto, vamos iniciar com o que ela escreve falando sobre Renata Palottini, a poesia de Renata Palottini. E ela começa com um título que diz o seguinte: a frase interrogativa, um traço de estilo na poesia de Renata Palottini. Este trabalho tem por objetivo delinear, dentre as muitas marcas do estilo de Renata Palottini, um traço recorrente que constrói expressividade na sua obra poética. Esse traço é a frase interrogativa e o que ela confere de afetividade a essa linguagem literária. O estudo desenvolve-se do ponto de vista da estilística, pela gramática normativa no âmbito da morfossintaxe, como meio de abranger as múltiplas funções e as relações estabelecidas no interior das frases e do texto, muitas vezes demonstrando os caminhos da ambiguidade, virtude na literariedade. O processo de análise do poema consiste em selecionar estruturas singulares, os realces da linguagem. Numa leitura circular de obra poética e pelas análises dessas estruturas, fica apontado um percurso em que se pode constatar, muitas vezes, a desconstrução na linguagem e, também nessas formas de expressão, a frase interrogativa em seu valor afetivo. O estudo de tal traço no poema, em foco, constata um manuseio concreto da autora no uso desse instrumento da linguagem. Depois ela coloca mais um subtítulo que diz o seguinte: a construção do sentido na desconstrução da linguagem. Então ela inicia com o trabalho propriamente dito, que aquele parecia que era um resumo do trabalho dela. Perplexidade é o que pode experimentar o leitor ante viagem à igreja.
Há que construir um sentido. A ambiguidade é uma tônica nesse poema. É largo o espaço que o texto propicia ao leitor. Tomamos neste trabalho o ponto de vista teórico de Riffater. Assim, partimos do pressuposto de que o autor pode controlar a leitura e conduzir o leitor a sentidos que deseja por escolhas capazes de gerar um resultado de expressividade, apropriando-se de recursos da linguagem e explorando-os ou quebrando a sua regularidade por soluções as mais várias. Esse realce da linguagem, frente ao padrão, pode efetuar-se dentro do sistema da língua ou fora dele, o que é possível em arte, inclusive na verbal. Cabe ao analista reconhecer essas duas variáveis, a do autor, que pode, por meio de que detém, conduzir as suas intenções e significados da mensagem, e a do leitor, que tem espaço de construção. É tarefa de quem estuda um estilo, nas contínuas leituras do material constitutivo do corpus em exame, ultrapassar o nível da análise linguística para chegar aos fatores expressivos recorrentes que podem ser a marca desse autor e que o identifiquem em seu contexto. Nesse exame da linguagem de Renata Pallottini, elegemos como caminho para determinar traços de seu estilo, no âmbito da morfossintaxe, a importância que tem em seus poemas elementos da linguagem de sentido afetivo avaliativo, gerados de textos impressivos e expressivos, inclusive reveladores das posturas frente aos fatos ou às circunstâncias que a poeta elegeu para motivo de seus poemas. A escritora da segunda metade do século XX não delineia sua personalidade de poeta, possível de depreender pelo exame de seus poemas, a imagem e semelhança dos poetas chamados de Torre de Marfim. Muito ao contrário, é uma artista que muitas vezes ultrapassa o lirismo contemplativo e toma posição ante os fatos e circunstâncias da vida, os que a atingem, bem como os que atingem o homem universal. E comenta o crítico Álvaro Cardoso Gomes: a poesia de Renata Pallottini possui dois registros fundamentais. Um indignado, que se volta para os humilhados e ofendidos, e outro mais lírico, de caráter existencial. Mas ambos os registros não formam unidades isoladas, tanto que neles é perceptível a mesma visão de mundo, a ideia de que a realidade fere e a concepção de que o poeta é um filtro sensível disso tudo. Vem daí que a poesia de Renata Pallottini seja ao mesmo tempo terna e crua, dolorosa e resignada, plangente e irônica. A existência dos contrários justifica-se pelo fato de a sua poesia ser tudo, menos complacente, ou mesmo bem comportada. E aí retorna a Beth Curry dizendo o seguinte: ler poesia é dispor-se a uma ação circular em que a expectativa é, de antemão, penetrar arranjos do pensamento pelas formas de linguagem. Penetrar arranjos do pensamento pelas formas de linguagem. É dispor-se a apanhar sentidos. O apelo no leitor, analista, dos recursos empregados, obrigam-no a não se desfazer da forma. Só por ela os resultados se concretizam, mas a alcançar as possibilidades dessa linguagem. Sente-se assim quem lê Viagem à Igreja de Renata Pallottini.
E eu termino com esse pequeno parágrafo aqui, a leitura de hoje, em que ela diz o seguinte: tem realce nesse poema, entre outros recursos por ela empregados, as estruturas frasais, como que gritam ao leitor, emergentes da forte sugestão desse organismo verbal, as interrogativas. Então ela analisa as interrogativas no poema de Renata Palottini, e os outros poetas, os poetas vivos, os poetas mortos, os poetas mais ou menos, vão sentir através da leitura da análise, da leitura de Beth Curi, a importância da pergunta. Vai pensar até na filosofia socrática, né, para pensar a importância da pergunta, da indagação, ou dos questionamentos que ele fazia, para chegar às respostas filosóficas a que ele chegou. Vamos ver como os poetas podem usufruir desse trabalho de Beth Curi. É um trabalho de grande importância que nós vamos continuar aqui. Na próxima leitura, prometo que trarei a leitura de Viagem à Igreja, que está nesse livro, e a análise de Beth Curi. Certo? Então, muito obrigado. Marque lá se você gostou, se você não gostou desse vídeo. Se inscreva no canal, se você ainda não se inscreveu. E, por favor, compartilhe, para que as pessoas possam também usufruir desses banquetes, que são esses textos que nós temos o privilégio de ler e de partilhar com vocês, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.